Continuando a apresentação da nossa plataforma ERP para a gestão empresarial Uranux, estamos seguindo o presente roteiro que iniciamos no primeiro vídeo, falando da visão conceitual e os seus tópicos. No segundo vídeo, nós falamos dos módulos administrativos e competências com os seus tópicos. No terceiro vídeo, os módulos vendas operacional e telemarketing e os seus desdobramentos. E nesse vídeo agora nós vamos falar sobre análise bacteriológica, consideramos um capítulo à parte, e vamos falar do ciclo de vida da análise, ou seja, o momento em que ela se inicia até o final, com a aprovação de uma análise realizada com um laudo favorável. Vamos falar do agrupamento de pedidos de análise para envio para o laboratório e do pedido de reanálise. Dito isto, vamos acessar o sistema, dessa vez com a conta de administrador. E vamos acessar a função usuário. Aqui na função usuário nós vamos alterar a conta do colaborador José, que nós utilizamos no vídeo anterior, cujo papel era atendente. E nós observamos que o atendente não tem privilégio para acessar as funções de pedido de análise bacteriológica e de requisição de pedido de análise bacteriológica. Mas nós preparamos um outro papel que lá no vídeo anterior, quando nós falamos da questão de controle de acesso, nós chamamos de atribuição. Atribuição acaba acarretando no papel aqui na função usuário. Então eu estou alterando o papel do usuário José de atendente para coordenador de vendas. Apenas para demonstrar a flexibilidade do sistema no que tange a questão do controle de acesso. Então nós vamos acessar agora a conta do nosso colaborador José. E aqui no módulo operacional, nós vamos observar que ele já tem acesso às duas funções que nós vamos tratar nesse nosso vídeo. O pedido de análise bacteriológica, e aqui nós temos diversos pedidos que já foram elaborados, e eu vou utilizar um outro recurso aqui para gravar esse vídeo, que é o seguinte: numa outra janela, num outro navegador, nesse caso aqui eu estou usando o Firefox, o sistema não é acessível pelo Internet Explorer. O Internet Explorer não funciona, não disponibiliza os recursos necessários para que nós possamos utilizar o nosso sistema, mas o Firefox sim. Então eu acessei aqui com a minha conta de administrador, uma outra conta, um outro colaborador, a funcionalidade de serviço. Um parênteses aqui: se o mesmo colaborador tentar fazer isso utilizando os dois navegadores ou utilizando duas abas do mesmo navegador, não vai funcionar. Na verdade, utilizar duas abas do mesmo navegador nem com contas diferentes funciona. Só pode utilizar essa possibilidade de dois usuários na mesma máquina, no mesmo notebook ou no mesmo desktop, acessando o sistema, se for dessa forma como nós estamos demonstrando aqui. E qual é o nosso objetivo? É poder fazer a avaliação da questão de que eu só gero automaticamente um pedido de análise bacteriológica aqui, a partir do momento em que eu concluo um serviço aqui. Então, vamos observar. Nós temos aqui esse serviço de análise bacteriológica. Antes eu vou fazer um filtro aqui, demonstrando também a utilização de um outro recurso do filtro.
eu vou filtrar por grupo de serviços utilizando parte da palavra reservatório, reservate. Vou digitar Enter. E pronto, o sistema filtrou todos os últimos 20 serviços que contém o grupo manutenção de reservatórios. E aqui o que eu estou vendo? O último serviço é o 42976, está com status de orçamento, e aqui eu tenho o serviço 42975 com a situação concluída. Eu vou pedir desculpas por uma tendência que eu tenho de muitas vezes utilizar a palavra situação, a palavra status no lugar da palavra situação, mas por favor entendam como a mesma coisa. Então olha lá, aqui o serviço 42975 já aparece aqui um pedido de análise bacteriológica para o serviço 42975, que foi gerado automaticamente no momento em que eu lancei a situação de concluído para esse serviço aqui. Vamos demonstrar esse serviço 42972, que já está com a situação aprovada. E vamos então concluir esse serviço. Foi criado. E agora eu venho aqui e nós vamos recarregar para ver que ele vai aparecer aqui. Muito bem, apareceu. Apareceu com a situação registrada. E vamos agora entender um pouco melhor a evolução das situações do pedido de análise bacteriológica e o seu ciclo de vida. Então, aqui na informação do contexto, o que é que o sistema está me informando? Que essa entidade possui dois desdobramentos: a situação e os pontos de coleta. O ciclo de vida dessa entidade segue o seguinte fluxo principal. O sistema gera automaticamente um registro aqui no momento em que o usuário altera a situação do serviço que contempla a análise bacteriológica para concluir. As situações são atribuídas automaticamente pelo sistema, sendo as seguintes. Interessante que, assim como eu acabei de gerar uma nova situação para um serviço, lá utilizando o administrador, aqui, em pedido de análise bacteriológica, o usuário não vai gerar a situação. O sistema gera a situação automaticamente em função de outros eventos que ocorrem, como, nesse caso especificamente do serviço, a alteração da situação do serviço para concluído lá, gera um novo registro aqui com a situação de registrado. Quando é que ele se transforma em emitido? Quando o pedido de análise bacteriológica é incluído em uma requisição de análise bacteriológica. Vamos entender a requisição como um envelope onde eu coloco vários pedidos para enviar para o laboratório. Em última análise é isso, e nós vamos ver essa entidade requisição daqui a pouco. Quando é que ele é enviado para o laboratório? Quando eu estou emitindo a requisição, eu acabei de incluir todos os itens que eu desejo incluir, eu clico no botão de imprimir para enviar, para produzir um documento para enviar para o laboratório, por e-mail, ou seja lá como for, e aí nesse momento a situação de todos os itens de pedido que estão naquela requisição ganham o status de a situação de enviado para o laboratório. E finalmente o laudo emitido, quando eu recebo do laboratório o documento com o laudo e eu anexo aqui, como eu vou demonstrar daqui a pouco. O pedido gerado automaticamente pelo sistema, aquele que nós vimos sendo gerado agora, ele terá como data de coleta o próximo dia útil. Porque naturalmente, estamos considerando aqui, estamos entendendo que o atendente recebeu o feedback, recebeu o retorno do profissional de campo informando que o serviço foi concluído, vai entrar no sistema, vai lançar o concluído e certamente, na melhor das hipóteses, ele vai fazer isso no final do dia, não é mais possível coletar a amostra naquele dia, então o sistema vai lançar para o dia seguinte. E se for sexta-feira? E se for véspera de feriado? O sistema vai considerar todas as informações de feriados que estão registradas lá no módulo administrativo e vai agendar para as 9 horas da manhã do próximo dia útil.
E quais são os fluxos alternativos possíveis? Primeiramente, é possível incluir mais pedidos de análise bacteriológica para um serviço. Essa necessidade, naturalmente, é gerada por uma questão óbvia de que quando, eventualmente, o laudo vem negativo, ou seja, aquela água não é imprópria para o consumo e é necessário realizar um retrabalho, tanto no que tange a limpeza do reservatório, quanto a emissão de um outro laudo para realizar uma outra coleta, para fazer uma outra análise. Então, o sistema permite que seja feito, né, que o usuário gere um outro pedido de análise para o mesmo serviço, desde que a situação do pedido anterior não seja a de registrado, ou seja, ele foi enviado para o laboratório e aí agora eu vou fazer um outro. Da mesma forma, a exclusão é possível quando não é o pedido gerado automaticamente pelo sistema, ou seja, eu só posso excluir aqueles pedidos que o usuário lança manualmente. Muito bem. Vamos agora observar um pouco melhor essas outras questões. Então, nós vimos aqui um laudo emitido, um laudo registrado. Nós já demonstramos como é que esse pedido de análise bacteriológica é registrado. E agora vamos lá acessar a requisição para nós vermos como é que eu faço o lançamento do pedido na requisição. Vamos gerar aqui uma outra requisição para o laboratório Qualilab. Vamos salvar. Registro criado. E agora eu vou buscar os pedidos pendentes. Pronto. Eu tenho aqui 3 pedidos. Naturalmente, o sistema está descompassado em termos de datas. Esses serviços podem ter datas muito antigas, porque isso aqui são dados de teste. Então, ele me apresenta 3 pedidos pendentes de envio para o laboratório, e aqui nós vamos fazer o seguinte. O sistema foi concebido considerando a possibilidade de que haja mais de uma pessoa responsável pelo envio dos pedidos para o laboratório, como de fato eu sei que em alguns casos ocorre. Então, aqui, eu, atendente, sei que este pedido aqui não é da minha alçada e eu vou excluí-lo dessa minha lista. Excluir da lista não significa que eu vou excluir do sistema. Estou excluindo desse conjunto de itens que eu vou associar a minha requisição para envio ao laboratório. Pronto, fiz isso. Eu vou permanecer com esses 2 itens aqui. Eles estão incluídos na minha requisição. E agora, como eu falei anteriormente, eu vou preparar a impressão desse documento para envio para o laboratório. E ele me alerta aqui. Ao emitir a requisição, a sua situação da requisição será alterada para emitida e não será mais possível excluí-la ou editá-la. Confirma? Vamos confirmar. Pronto. E aqui agora a requisição já baixou aqui e ela está pronta para ser enviada para o laboratório. Os itens necessários, os pontos de coleta. Aqui são 3 pontos de coleta, uma cisterna, 2 caixas d'água. Aqui, nesse segundo caso, é uma cisterna. Aqui já entra, olha, a razão social do cliente, o endereço completo do cliente, a pessoa de contato, o telefone, o número do pedido, a data da limpeza de caixa d'água, o ponto de coleta. Muito bem. Vamos agora retornar lá no histórico em pedido de análise bacteriológica para confirmar o que aconteceu. Muito bem, olha só. Nós temos esses 2 pedidos aqui que foram enviados agora dentro desse pacote, mais um não consta aqui. Vamos ver qual é o número desse terceiro. Ah, não, na verdade foram só 2. Nós excluímos o outro.
Então foram os pedidos 42.972 e 975. Na verdade, esse pedido corresponde ao número do serviço e não ao número do pedido de análise bacteriológica. E agora, vamos supor que o tempo passou, eu recebi um documento contendo o laudo e eu vou lançar o laudo aqui. Vamos observar que esse campo laudo só aparecerá aqui no pedido de análise bacteriológica a partir do momento em que a situação dele é enviado para o laboratório. Então nós vamos simular que esse documento aqui é efetivamente o laudo que eu recebi do laboratório e vou anexá-lo aqui. Pronto, está anexado. Agora aqui, caso tenha ocorrido algum erro, eu posso remover esse arquivo. E observe, lá a situação dele já foi automaticamente alterada para laudo emitido, ou seja, o quarto passo do nosso processo de emissão de pedido de análise bacteriológica. E assim nós chegamos ao final desse nosso vídeo aqui. Muito obrigado.